Bom dia, estou quase dizendo boa noite, geralmente eu faço à noite. E hoje eu estou bem contente que vou fazer uma live junto com o Dr. Hugo Pérez. Ele trabalha, é um médico endocrinologista que trabalha com metabologia e eu acho que é um assunto bem interessante para quem tenha transtorno bipolar. Deixa eu chamar um pouquinho aqui enquanto a gente vai. E agora eu acho que em seguida ele já deve entrar. Oi, Manu, já começou a entrar gente. Oi, bom dia, tudo bom? Olá, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bem. Tudo ótimo. Vamos lá. Uhum. Parece Bom que a internet. dia, Pronto. Bom agora deu. dia. Isso aí, vamos lá, Flávio. Vamos começar. Vamos falar Vamos lá, né? de hormônios, vitaminas, minerais. Exato. É um assunto que é bem interessante, né? Como a gente estava conversando já esses dias, eu trabalho com muita gente com transtorno bipolar, né? E um dos grandes problemas que tem, né, são todas as, digamos, alterações metabólicas que acontecem, principalmente, né, em relação à medicação, em relação a questões de ansiedade, depressão, né, sol e tudo mais. Então, eu acho que esse assunto veio a calhar, né? Mas antes eu queria um pouquinho que tu te apresentasse, eu também vou me apresentar, porque eu acho que nossos públicos, alguns, né, não são incomuns, então seria bastante interessante e depois vamos seguir. Ok? Vamos lá. Meu nome é Hugo, eu sou médico endocrinologista. Atuo aí na área de medicina metabólica, focado em hormônios, vitaminas, minerais. Dou uma atenção tem uma atenção bem grande no meu consultório na questão da influência de vitaminas, minerais e hormônios nos transtornos de humor, que é algo que eu pego com frequência e que deve se dar uma grande atenção, porque antes de iniciar qualquer tipo de medicação, na minha opinião, a gente deve olhar o básico, né? Como está a questão hormonal do paciente? Como está vitaminas, minerais? Vitaminas faz parte de coenzimas para ter reações no corpo. Minerais promove enzimas para ter reações no corpo. Hormônios levam sinalizações. Então, se a gente consegue controlar a questão do humor e tratar com o básico, vitamina, mineral e hormônio, esse é o seu caminho, né? Falta de remédio na grande maioria das vezes. Mas vamos lá, a gente vai aprofundar aos poucos. Pode se apresentar também, por gentileza. Então tá, me apresentar até para o teu público, né? Então, eu sou Flávia, eu sou psicóloga, ex-enfermeira, né? Trabalhei por muitos anos como enfermeira assistencial e como consultora da Unesco, e aí resolvi fazer transição de carreira e cá estou como psicóloga, né? Tenho doutorado em neurociências e o meu foco basicamente é trabalhar com pacientes com transtorno de humor. Né? Então, eu acho que é uma área muito específica e de muito, digamos, necessidade de atenção, né? Porque às vezes passa muito corrido, né? Entre vastas situações. Então, eu achei melhor optar por aí e cá estou nesse mundo do transtorno bipolar, no transtorno de humor, na crise, né? Transtorno de ansiedade, depressão. E concordo contigo, né? Isso hoje em dia, né? Por sorte, né? Por sorte e esforço, né? As pessoas estão vendo que existe, né, a necessidade de como é que está o funcionamento do organismo, né? Como é que estão as questões básicas, né, de algumas vitaminas, os protocolos, né, geralmente sempre são as vitaminas B12, A, D, né? Mas a gente sabe que tem um mundo muito maior, né, de situações que eu acho que melhor pessoa impossível para falar sobre isso, né? Sim, sim. Então, assim, primeira coisa, né? Me causa muita, assim, estranheza e um pouco de preocupação quando eu vejo diagnósticos
de depressão, ansiedade sendo feitos sem sequer ter uma revisão hormonal, sem sequer ter uma revisão de nutrientes. E o pior, prescrito remédios. Eu Uhum. já, assim, isso não é incomum para quem não está aí na área, se dar um diagnóstico de alguma doença psiquiátrica e ser prescrito um remédio sem ter visto o básico antes, que é a questão hormonal de vitaminas e minerais. Vou aprofundar aqui um pouco. Não apenas isso, também a questão de dieta, que seria muito relevante, porque o cérebro de quem tem ali uma bipolaridade, o cérebro, vou até um pouco mais além, de quem tem o TDAH, de quem tem o autismo, é um cérebro mais sensível, mais inflamado. Uhum. E a gente, quando entende que tem uma molécula ali quase que milagrosa, eu acho que eu não tenho outra palavra para dizer, sobre os corpos cetônicos, qual que é o efeito dos corpos cetônicos em questão de desinflamar cérebro, é algo assim fora do comum. A gente tem realmente vários estudos hoje já publicados, tem uma literatura bem densa na questão da cetogênica, no controle de transtorno de humor, no tratamento da depressão, da ansiedade. E estende também para a minha área. Né? A dieta cetogênica, entrar em cetose para controle de obesidade, diabetes, para controle de doenças autoimunes, para controle de doenças inflamatórias, endometriose, adenomiose, é o que faz parte da minha rotina. O paciente chega para mim, né, às vezes em uma menopausa, numa andropausa, em um síndrome dos ovários policísticos, endometriose, e aí, para tratar essas doenças, eu indico uma desinflamação, a gente faz uma dieta cetogênica e eu observo uma melhora muito grande nas outras queixas. Né? Uhum. Começa a dormir melhor, começa a ter mais energia, mais disposição. O remédio para depressão não precisa mais usar. O remédio para ansiedade não precisa mais usar. Mas peraí, então, será que estava precisando de um remédio antes? Ah, Tem não, não alguma coisa preciso mais. acontecendo. Estou mais tranquilo, estou menos ansioso, estou menos depressiva, estou com humor mais estável, até na questão da bipolaridade. Tem um mineral, que esse eu também uso, que é o lítio, que é dentro de uma prescrição de vitaminas e minerais, que a gente usa, que é a minha linha de tratamento. Né? A minha linha de tratamento é usar do que o corpo produz e está acostumado a usar naturalmente antes de qualquer intervenção medicamentosa. Dos estabilizadores de humor, o lítio entraria nessa questão. Agora, os outros não, né? Um valproato de sódio, uma lamotrigina, calma, vamos com calma, peraí. Uhum. Vamos tentar resolver, primeiro entender. Ó, por exemplo, tem dois minerais que eles fazem o que a gente chama de buferização de neurotransmissor. Eles fazem uma estabilização do neurotransmissor, que é muito importante em quadros de bipolaridade. Um deles é o Sim. magnésio, e o outro, que não é um mineral, é um antioxidante, que é a N-acetilcisteína. Então, assim, será que foi tentado para quadro de bipolaridade fazer uma dose maior de magnésio? Será que foi avaliado o magnésio? Será que foi avaliado os minerais? Tem um exame que a gente chama, que é o exame de mineralograma palmar, que ele vê o estoque de todos os minerais no corpo. Como que está o meu estoque de magnésio? Como Uhum. que está o meu estoque de fósforo para energia? Sim. Essa questão energética é a mais interessante. Pelo qual motivo? Depressão é algo um pouco vago, né? Depressão é baixa. Então, a pessoa está depressiva, ela está o quê? Com falta de energia, não quer levantar da cama, não quer fazer nada, né? Então, peraí, mas será que isso não é uma dificuldade em produzir energia? Por É quê? um leque de possibilidades, né? Dentro de um transtorno ou, né, uma questão como você está falando, né? Porque assim, a gente tem no nosso corpo umas organelas que chamam mitocôndria. Sim. Elas que são as responsáveis por produzir energia. E para que essa mitocôndria produza energia, várias coisas têm que estar ajustadas. Por exemplo,
O cortisol é o hormônio que medeia, é o principal que medeia essa produção de energia. Se não tem um cortisol funcionando adequadamente, não vai conseguir ter energia. E não vai ser uma fluoxetina, não vai ser uma sertralina, não vai ser uma venlafaxina que vai realmente ir lá na mitocôndria e fazer ela produzir energia. Não é? Às vezes é um cortisol que está disfuncional, é uma tireoide, é uma insulina, são os hormônios que auxiliam a mitocôndria a produzir energia. Às vezes é o fósforo que está baixo, né? A energia é ATP. Observe o tanto que é básico isso. Isso aqui é muito básico e às vezes a gente não enxerga. Para produzir energia, a molécula de energia, ela chama ATP, adenosina trifosfato. Então, a nossa mitocôndria, ela produz essa moeda de troca, que é a energia. E se a gente não tiver fósforo suficiente? E a gente consegue dosar o estoque de fósforo. Se o estoque de fósforo está baixo, cadê a matéria-prima para produzir energia? Uhum. Né? Aqui na pós-graduação, aqui na Avangar, aqui na clínica onde eu atendo em São Paulo, a gente tem uma pós-graduação para médicos de ensino, e achei muito interessante que um cardiologista entrou esse ano, né? É até paciente meu, cardiologista de São Paulo. Ele entrou porque passou primeiro ele fez a dieta carnívora, cetogênica, perdeu peso, saiu de remédios, melhorou sono, melhorou tudo. E aí passou numa consulta comigo e aí foi detectado fósforo baixo. E eu fiz uma reposição de fósforo na veia. E ele sentiu um ganho de energia, um ganho de disposição, um ganho de ânimo. Foi tão impactante para ele que ele se inscreveu na pós-graduação. Não, eu preciso entender o que é isso. Uhum. Sim, porque repercute até no trabalho dele depois também, né? Como assim? Eu coloquei fósforo para dentro do meu corpo e melhorei tanto assim. Assim, a gente tem que dar a devida atenção para micronutrientes. Uhum. A gente tem que voltar para a base. Micronutrientes, magnésio, fósforo, cromo, zinco, vanádio, manganês, molibdênio, todos esses minerais têm a sua participação. E também a questão hormonal, né? Isso eu pego com frequência, a questão da menopausa. Isso para Isso é mim um território bem, digamos, bem delicado, né? Digamos, em alguns momentos, principalmente quando esteja relacionado a transtorno de humor, né? Porque é um território que nem todos sabem trabalhar, entender, trabalhar em conjunto, né? Aqui, ó, você vai concordar comigo, Flávio, e você vai concordar que é muito simples, que é muito básico. Uma mulher que com seus 25 anos dormia bem, agora com seus 35 anos, 40 anos, tem insônia, e houve uma queda do hormônio da progesterona. Uhum. E a progesterona é sabidamente um hormônio responsável por aumentar GABA no cérebro. É o hormônio que entrega uma qualidade do sono. É muito claro que se uma mulher com 40, 35 anos desenvolve insônia e tem a queda hormonal da progesterona, não é a queda hormonal? Tem toda uma relação, né? Não é uma prescrição de um indutor do sono que vai resolver, um diazepam, um zolpidem, não é isso que vai resolver. Pelo contrário, pode piorar, uma quetiapina, e eu não vejo isso. Eu não vejo os médicos olhando para a mulher com uma queda hormonal e associando os sintomas que ela tem à queda hormonal. Um hormônio muito importante para a mulher para dar ânimo, para dar energia, para dar vontade de viver, é o estradiol. Uhum. O estradiol tem a ação cerebral muito impactante. O estradiol, ele é também um hormônio sexual. O que eu falo é também. A maior concentração de receptor hormonal do estradiol não está na parte sexual, está na parte neurovascular, cérebro e coração. Então, o estradiol é o hormônio que entrega uma adequada saúde cerebral do ponto de vista de ânimo, de energia, de disposição, a mulher fica up,
e coração, proteção cardiovascular. Um adequado estradiol protege a mulher de infarto. Então, assim, qual que é os hormônios têm um grande desserviço, né, que as próprias sociedades médicas fizeram em passar uma informação totalmente errada de que hormônio causa câncer, de que hormônio causa infarto e AVC. Hormônio bioidêntico, bem É isso que conduzido, eu protege vai disso ajudar tudo, uma explicada, né? Que é uma das né? coisas que sempre se perguntam. Né? Agora, se for realmente um hormônio sintético, fazer uma reposição hormonal com anticoncepcional, não usar o hormônio que é bioidêntico, isomolecular, idêntico ao que a mulher realmente produzia, né? Há uma grande confusão nisso. Acham que progesterona é anticoncepcional, não tem nada a ver. O que tem no anticoncepcional não é progesterona, é só ler lá, não está escrito progesterona. Aquilo é uma progestina, é uma molécula sintética que não tem nada a ver com progesterona. Não aumenta GABA no cérebro, não confere uma neuroproteção. Falando aqui mais de cérebro, assim, para a gente focar mais na nossa área. Que é o nosso É, gerente, né? então, assim, eu, sinceramente, eu questiono muito os diagnósticos da psiquiatria, muitos eu tenho meus questionamentos. Muitos deles resolvem com a mesma abordagem, muitos deles, a grande maioria, do ponto de vista de desinflamar cérebro, entregar mais corpos cetônicos para esse cérebro, para ter mais foco, mais atenção, mais energia, mais estabilidade de neurotransmissor, porque tudo, no final das contas, está relacionado a neurotransmissor. Qual neurotransmissor está ali presente, atuando com dificuldade? Dopamina, noradrenalina, serotonina, adrenalina. Então, no final das contas, tudo vai estar envolvido em neurotransmissores. Então, assim, e quem aqui não conhece ainda o meu trabalho, né? Eu tenho muito a linha de tratamento da dieta carnívora cetogênica, né? Porque nós, seres humanos, somos caçadores, a gente evoluiu na caça, a gente evoluiu abatendo animal, comendo bicho. Então, o alimento mais saudável para a gente é uma carne gorda, com o máximo de gordura E possível. é para lá de polêmico, né? Porque geralmente se fala justamente, né? Eliminar a carne, eliminar a gordura, né? Então, isso eu ia até te perguntar, isso vale para todas as pessoas, né? Seria interessante uma dieta cetogênica com certa regularidade ou como uma prática habitual, né? A dieta carnívora cetogênica ela é indicada para 100% das pessoas, sem nenhuma exceção, em qualquer idade. Quando começa a dieta carnívora? Quando começa a nascer dente. É isso. E quando para? Quando morre. É a nossa dieta. Nós somos carnívoros. É a dieta do ser humano. Não existe dieta. Existe o que o ser humano come. O ser humano ele é o quê? Ele é carnívoro. Você vai chegar para um leão e falar, não, esse leão come assim, aquele outro come assado, aquele outro come diferente. Não, todos os leões são carnívoros. Todos os seres humanos são carnívoros. Homens, mulheres, gestantes, não gestantes, crianças, adultos, idosos. Essa é a dieta do ser humano. E alguma diferença entre os tipos de carnes, né? Então, vamos lá. Vamos supor que você está na savana africana e você é uma espécie caçadora e passou qualquer animal na sua frente. Você vai escolher o que vai abater? Não, porque a fome está maior. Você vai escolher o que vai matar? Qual parte do animal que você vai comer? Então, assim, o estudo de nutrição, ele tem atrapalhado muito a saúde do ser humano. Tem elucubrado muita coisa, tem inventado muita coisa. É simples, é básico. Nós somos caçadores, caçador come bicho. E não importa qual. E não escolhe qual. Tá. Até uma das coisas, desculpa te atrapalhar, mas foi um dos posts que tu postou, colocou uma vez, dizendo não se come carne bem passada, né? E aí falando de carnívoros, né? Tá na savana, né? O animal ele não vai fritar a carne, não vai assar a carne,
né? Então, assim, tem toda uma... Vamos tentar fazer uma correlação, né? E aí agora eu me lembrei dessa tua postagem, né? Isso. Então, quando ela é muito mal passada, ela desenvolve a queima, o contato de alta temperatura com proteínas, forma o que a gente chama de proteína de Maillard, que é produtos de glicação. Isso Uhum. tem o potencial de ser maléfico, mas não é tão grande. Mas o principal é que desnatura algumas vitaminas e minerais. Então, para você preservar mais os nutrientes, o ideal era estar mal passada. Tá. E em função Certo? disso, até do, digamos, do processo de digestão enzimático e tudo mais? Exato. Até falando do processo de digestão. Nós temos um trato digestivo, todo ele de carnívoro. Herbívoros têm intestino muito grandes, porque a densidade nutricional, você precisa comer um volume muito grande de planta para pegar uma quantidade muito pequena de nutrientes. Então, a densidade nutricional é baixa, então tem que ficar comendo toda hora, ruminando. Você pega herbívoro e está comendo toda hora. Nós somos diferentes. A gente come uma vez ao dia e olha lá. Uhum. Essa é a alimentação mais saudável do ser humano. É uma refeição ao dia. Seria um jejum intermitente Sim? nessa A linha? gente, a gente conseguia abater o animal de 3 em 3 horas? Não, não tem como. A gente E aí, matava o animal uma vez ao dia, olha lá. Então, a nossa genética, o nosso corpo, ele é todo ele adaptado ao jejum, adaptado a comer um alimento com alta densidade nutricional, que é a carne, que é o bicho, uma vez ao dia, consegue extrair praticamente todos os nutrientes que a gente precisa. E todos os nutrientes que a gente precisa, 100% dele, está no animal. E não precisa de mais nada. Não precisa de verdura, não precisa de legume, não precisa de fruta. Isso é balela. Isso é invenção. vai ter nutricionista aqui pulando se tiver algum deles aqui. Assim, eu estou falando isso na questão aqui da psicologia pelo qual motivo? Quando a gente desinflama cérebro, o caminho para desinflamar cérebro é entrar em cetose, é fazer uma dieta carnívora cetogênica, a gente melhora todos os transtornos de humor que você imaginar. Até doenças mais graves, até esquizofrenia, para você ter uma ideia. Tem publicação científica de melhora de esquizofrenia com dieta cetogênica. O meu doutorado foi com pacientes com ansiedade, né, com intervenção com a estimulação elétrica transcraniana. E uma delas, uma das, digamos, dos parâmetros que eu fazia era a coleta de cortisol e de interleucina 6, Pois né? é, E era evidente, né, no que a diminuição de ansiedade causava uma diminuição nesses parâmetros também, né? interleucina 6 é um marcador de inflamação. Uhum. Né? Se vai estar mais alto, como que a gente desinflama um corpo? Primeira coisa é voltando para uma dieta do ser humano. Carboidrato inflama, vegetais inflamam, açúcar da fruta inflama. Isso não é a dieta do ser humano. Nós temos um estômago extremamente ácido, mas muito ácido. Mais ácido do que o estômago até de um leão, para você ter uma ideia. E quanto mais ácido é o estômago de uma espécie, mais carnívora ela é. Porque o Uhum. estômago ele é ácido com o objetivo de digerir e absorver fontes animais. Fonte vegetal não precisa de estômago ácido para ser absorvido. Sim. Né? Então, assim, você falou do cortisol. O cortisol talvez é o hormônio mais mal entendido na medicina. Né? Porque dizem que ele é o hormônio do estresse. É o hormônio que causa o estresse, não é? O estresse é algo externo. O estresse é algo externo. Não é nenhum hormônio nosso, que a gente não produz nenhum hormônio que causa estresse. É Estresse é um externo. sinalizador, né? E aí, o que ocorre? A gente tem essa sinalização externa do estresse, que a resposta é individual, cada um interpreta aquela situação de estresse de uma forma diferente, impacta diferente na pessoa, mas uma coisa é fato. Se eu mantenho uma capacidade de produzir cortisol, eu estou protegido desse estresse. O cortisol é o hormônio que é produzido em situações de estresse
para nos proteger do estresse. Se eu tenho o estresse e perco a capacidade de produzir o cortisol, aí vem problema. Inclusive, o nosso cérebro entra em pânico. Quando eu tenho o estresse externo e não tenho mais a capacidade de produzir cortisol, o nosso cérebro entra em pânico. Então, transtorno de pânico é patognomônico de deficiência de cortisol. Então, assim, o cortisol ele é um hormônio protetor. Então, Até a assim, gente tem a função, né, do cortisol, né, que nos trabalha junto, né, nesse fluxo melatonina, cortisol, que nos faz dormir, que faz acordar, né? O cortisol é o que ele aumenta para dizer chegou o dia, né? o cortisol sinaliza que é dia, a melatonina sinaliza que é noite. Exato. E quando esse ciclo sono-vigília, do ponto de vista hormonal, não está regulado, é claro que a pessoa vai estar ou mais ansiosa, ou mais depressiva, ou algum dia mais ansiosa, outro dia mais depressiva, ela tem uma simulação hormonal. Né? E agora é até um pouco mais básico, não menopausa, uma mulher mais jovem, com insônia, dificuldade para dormir. Melatonina é o principal hormônio de sinalização do sono. Por que não é tão difundido o uso de melatonina para tratamento de insônia? Sendo que é o nosso principal hormônio de sinalização do sono. Por que não é tão difundido? Pelo qual É um motivo? assunto bem interessante, porque para algumas linhas ele é o mocinho, para outras linhas ele é o vilão, né? Do Então, uso, digamos, eu vou te explicar o endógeno, né? motivo. Motivo pelo qual ele é o vilão. Infelizmente, na medicina, isso ocorre com frequência. Na medicina, interesses econômicos estão acima de qualquer coisa, e como qualquer área. Tem uma coisa que chama patente. E tudo que é natural não pode ser patenteado. Você não patente, porque patente é invenção. Você tem que inventar algo do zero para gerar patente. Então, melatonina é um hormônio natural que a gente produz. Progesterona é um hormônio natural que a gente produz. Magnésio está na natureza. Fósforo está na natureza. Isso não é patenteável. Se não gera patente, não tem interesse econômico. Porque se não tem patente, não tem exclusividade de venda. Então, a patente destrói a medicina. Porque a indústria farmacêutica se interessa em produzir um remédio, criar algo do zero, criar um Frankenstein para o corpo humano, criar um remédio, algo que não existe dentro do nosso corpo, para tratar sintomas, doenças que poderiam ser tratados com coisas naturais. Isso não é difundido por causa da famosa patente. Isso é muito sério na medicina. Porque quando você não tem um interesse financeiro, aí o negócio fica mais complicado. O estudo da melatonina, por exemplo, foi que veio a questão lá cardíaca da melatonina, é um estudo muito mal conduzido. Geram pacientes com altíssimo risco cardiovascular. Não tinha controle. Qualquer estudo você tem que ter comparativo entre controle e intervenção. Não tinha o controle. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando é alguma coisa natural e que resolve, e que é barato, e que é acessível, e que não tem patente, vai dar um probleminha grande. Algo que é natural, que resolve e que não tem patente por exemplo, uma dieta cetogênica para resolver diabetes. Sociedade Brasileira de Diabetes. Você vai ler. Sociedade, eu sou endocrinologista, fiz residência na Federal de Brasília. Inclusive, o meu TCC foi sobre dieta low carb. É um absurdo quando você vai ler a orientação de dieta para diabéticos. Um diabético que tem uma doença de intolerância ao açúcar pode comer 40%, 60% da sua dieta de açúcar. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Isso na diretriz. Na diretriz. Então, assim, realmente a gente tem que ser muito questionador, tem que não acreditar muito em
guidelines, diretrizes, porque quem escreve um guideline, quem escreve uma diretriz é um grupo de pessoas que têm os seus interesses. Até mesmo livros tão tendenciosos. O que nos liberta? O que nos liberta é estudar fisiologia, é estudar como funciona o corpo humano. Aí nos liberta. Aí nos liberta. E a partir disso, a gente fazer as nossas condutas. Estudar antropologia, entender o que nós somos, entender como evoluímos, entender o que a gente come de fato, do ponto de vista histórico, porque estudo vai estar embasado. E existe alguma, digamos, medida que possa se fazer? Porque, sim, nós temos uma dieta, né, no mundo contemporâneo, onde o açúcar, a farinha, né, faz parte do cotidiano, né? E eu acho que já tem estudos, né, a correlação da resistência insulínica, alterações metabólicas e tudo mais, de tentar adaptar, né, digamos, da dieta, que seria, né, uma premissa de fazer uma dieta cetogênica, mas às vezes não acontece, né? Eu vou ter uma festa, um aniversário, né? Então, assim, que medidas que possam ser feitas para contrabalancear, né? Passou esse dia, essa extrapolação, digamos, glicêmica, né? E retomar, digamos, o seu cotidiano. Então, muito importante a pergunta, e é o que eu sempre falo em consultório. É dever do médico passar para o paciente o que é o 100%, o que é o mais saudável. O 100% mais saudável é fazer uma dieta carnívora cetogênica estrita, comer única e exclusivamente bicho e mais nada, com maior concentração de gordura possível e ponto. Isso é o mais saudável. Quer dizer que o paciente vai fazer? Não. Não quer dizer que ele vai fazer. E quer dizer que eu vou indicar que o paciente faça? Também não. A gente pode, o nosso corpo ele aguenta um pouco de pancada, com certeza. A gente não precisa obrigatoriamente estar na dieta 100%, mas o que é errado é você passar uma informação errada de algo que não é saudável como saudável para a pessoa poder comer sem culpa. Uhum. Não, arroz é saudável, não é. Feijão é saudável, não é. Uma tapioca é saudável, não é. Então, esse que é o errado, é a gente nos enganar e enganar, pior, enganar o paciente. Então, a gente tem que entender o que é saudável e o que não é. E tem que entender também que não precisa estar 100% no saudável. Mas a gente não pode induzir a alimentar, a comer o que não é saudável, como orientação de um profissional de saúde orientando que é saudável. A alimentação, ela não é só o que é mais saudável. É cultura, é emoção, é social, ok? Então, dependendo da cultura da pessoa, do social no dia, da emoção no dia, ela vai comer errado. E está tudo bem, ninguém é perfeito. O grande erro para mim é a questão de ir no profissional de saúde e o profissional de saúde falar que está tudo bem comer e que é saudável. Gente, não é incomum eu ver pacientes chegarem em mim diabéticos falando que pode comer arroz. Pelo amor de Deus, arroz é açúcar puro. Uhum. Isso é o mais básico do básico do básico. Mas agora, inclusive os pacientes de transtorno de humor, ou vou mais além, convulsão, eu acompanho um paciente de 11 anos, autista, que convulsiona com frequência, ou convulsionava com frequência, usava diversos antiepilépticos, anticonvulsivantes, sem muito efeito, e a gente fez a dieta cetogênica, bem intensa. Não fez jejum, porque ele é mais magrinho, mas conseguiu entrar em cetose com alto consumo de gordura. Nível de cetose no sangue, que ele chegou, 6,5. Para quem não é da área, não conhece, a partir de 0,5 já é cetose. Chegar em 1 é difícil pra caramba. Chegar em 2 quase impossível. Chegou em 6. Porque é uma mãe muito dedicada e tudo. Está batendo recordes e atrás de recordes de tempo sem convulsionar. É isso que eu ia te perguntar também, que uma das coisas que sempre se comenta, né, que dietas cetogênicas, né, a gente tem liberação de corpos cetônicos, né, tanto que o indicado era fazer as fitinhas para ver, né, como é que tá, para não entrar, né, em cetose, digamos, muito alta, né, Não em fez função de limite máximo. danos. Não, não.
Mentira, não tem nada disso. Não Ah, tem limite interessante. máximo de cetose. Se mantém, se não é um diabético tipo 1, se você tem uma capacidade de produzir insulina, e somente os diabéticos tipo 1 que não têm capacidade de produzir insulina, não existe nível de cetose tóxico. Uhum. Porque o mínimo de insulina que você produz não entra em cetoacidose. Cetose é uma coisa, cetoacidose é outra coisa. O que Sim. que leva à cetoacidose, por exemplo? É usar um remédio de controle de diabetes que pode levar a uma cetoacidose glicêmica, que é o Jardiance, que é a empaglifosina, o Forxiga. Aí é um remédio, aí já tá, não é algo natural. Ou quem é diabético tipo 1, que é o diabético que não produz mais insulina, que é o diabético autoimune. Esse não pode fazer altos níveis de cetose. Sim. Não pode ficar muito tempo em jejum, mas aí só se ele não injeta insulina. Mas todos os diabéticos tipo 1 injetam insulina. Então acabou o perigo. Aí acabou o perigo. Então, assim, é outro mito. Cetose é uma coisa, cetoacidose é outra. E Uhum. não existe nível máximo de cetose. Não existe. Pode chegar em cetose que for, e quanto mais, melhor. A grande questão é que tudo hoje faz a gente não entrar em cetose, né? Sim. Assim, as guloseimas, as comidas gostosas, né? O próprio café, que libera adrenalina, que vai liberar glicose. Então, assim, é difícil entrar em cetose. Mas se consegue, pô, vai, sem medo, e não tem limite máximo. Ah, e por quanto tempo? A vida toda. Tem até a Cídia comentou que ela começou a usar, já chegou a 3,5 de cetose, ela começou em função de dor, né? Ainda tem a estenose, mas melhorou bastante. Pois é, então, assim, é isso. A Cidianária é uma querida, conhecida, ela é bem dedicada. Então, assim, é isso, é a gente ter esse entendimento, né, de que a saúde se entrega primeiro desinflamando o corpo, colocando o corpo na dieta do ser humano. E depois a gente volta para micronutrientes, vitaminas e minerais. E por último, ajustes hormonais. Uhum. Numa primeira consulta, né, seja, digamos, a especialidade que for, quais exames de quais, digamos, minerais, né, hormônios que tu acharia que seria interessante para uma pessoa até pedir, né, digamos, para tentar rever, né? Então, o básico do básico é o mineralograma palmar, que é um exame que faz por fotoespectrometria óptica, vê os raios de luz na palma da mão e vê a concentração de minerais, porque minerais são estruturas de depósito. Não adianta muito ficar usando no sangue. Magnésio no sangue não tem validade para reposição. Silício no sangue, fósforo no sangue, cromo no sangue, não. Tem que ser nesse exame. É um exame que a gente faz uma vez por ano, não tem que fazer com tanta frequência. Então, o exame de minerais é um. Outro, uma bioimpedância para ver a composição corporal, né? Seria básico também. E os hormônios, os sexuais, né? Estradiol, DHA, progesterona, testosterona. A questão energética, insulina, cortisol, tireoide. E a questão metabólica inflamatória, glicose, glicada, lipidograma, triglicerídeos, ácido úrico, homocisteína, fibrinogênio, ferro, ferritina. Então, assim, esse seria o básico. O básico para a gente ter um entendimento de como está a questão inflamatória, metabólica, questão hormonal, questão energética e questão de micronutrientes. Vitaminas do sangue e minerais no exame de mineralograma. Com isso, a gente tem, além disso, a conversa com o paciente, que é o mais importante, que é a anamnese, a entrevista médica, aí a gente consegue entender onde a gente está pisando. Agora, sem ter feito isso, dar qualquer diagnóstico psiquiátrico e prescrever qualquer remédio, para mim é um absurdo. Me desculpa, mas é um absurdo. Uhum. Porque O uso. vai falar? Não, eu digo a indicação do uso direto de polivitamínicos. Porque ali é um Não, kit pronto. é um kit pronto, tudo em subdose. A grande maioria
com vitaminas de pior qualidade, por exemplo, todos eles vão ter ácido fólico, não vai ter metilfolato. O ácido fólico, ele é vegetal, ele não é animal. E ele não absorve. E o pouco que absorve é tóxico. Piridoxal 5-fosfato. Não, a piridoxina, que é a B6 vegetal que tem, não é o piridoxal 5-fosfato. Então, assim, vitamina e mineral tem um conhecimento muito aprofundado de qual é a vitamina certa. Tem vários tipos de B6, vários tipos de B9, vários tipos de B3, vários tipos de B1. Não é um tipo só. Está lá, vitamina B6. Qual é a B6 que está lá? É a piridoxina ou o piridoxal 5-fosfato? A dose é extremamente relevante, porque colocar uma vitamina em subdose não vai resolver, não vai adiantar. Por exemplo, uma vitamina muito importante para a questão cerebral é a B9, mas não é o ácido fólico, é o metilfolato. O ácido fólico não vai resolver. E não é em subdose, não é a dose que está lá. Por exemplo, iodo. A dose do iodo precuranizada é de 300 microgramas. A dose do iodo que resolve é a partir de 15 mil microgramas. Então, assim, e tem uma questão de um limite por legislação do que se pode colocar nos polivitamínicos. Então, nem pode colocar doses maiores por legislação. Então, todos eles, 100% deles, subdose. Todos eles, subdose. Nem pode por legislação. E a melhor maneira de repor isso seria... Manipulado. No Brasil, manipulado. Mas aí tem que ter uma indicação médica, porque, por exemplo, numa dieta carnívora é onde entrega a maior quantidade de nutrientes. Será que precisa dessas vitaminas? Qual precisa? Em qual dose? Qual é a queixa principal do paciente? Será que é mais uma fadiga mitocondrial? Por exemplo, duas vitaminas muito importantes para a questão mitocondrial é a riboflavina e a nicotinamida. Né? Será que eu coloco uma dose maior de riboflavina e nicotinamida? Questão mitocondrial cerebral, que leva a enxaqueca, a riboflavina tem uma ação maior. Então, será que eu vou fazer 200 miligramas de riboflavina ou 10? A dose vai de 10 a 200, entendeu? Então, assim, muda muito. Aí tem que ter a questão médica em si. Mas, assim, não resolve. Esses polivitamínicos e nada é a mesma coisa. Não adianta. Sim, aí o ideal seria realmente uma questão mais personalizada. Exato. Partindo do princípio de uma dieta exclusivamente carnívora, eu conseguiria todos esses nutrientes. Conseguiria, onde tem a maior parte dos nutrientes. Você vai chegar o mais próximo possível de conseguir esses nutrientes. Tudo está na carne, no bicho, nos órgãos, no músculo, tudo você precisa, na gordura principalmente. O grande problema hoje é que a gente está exposto a muita sobrecarga. E a gente tem um consumo maior desses nutrientes do que tínhamos na era paleolítica. Então, assim, hoje a gente não tem o estresse que a gente tinha do homem das cavernas. O nosso estresse antigamente era conseguir comida e caçar. Caçou, bateu, morreu, acabou. Hoje nosso estresse é a todo segundo, a todo minuto, a toda hora. Hoje, o exercício também está invertido, né? A atividade física é algo aí bem polêmico também, porque assim, exercício físico intenso é estressor, não é saudável. Crossfit, triatleta, ultramaratonista, isso não é saudável. E também, dependendo do nível de energia que o paciente tem, o nível de produção de energia, não é indicado nem fazer atividade física. Dependendo de qual está o nível de lesão mitocondrial, fadiga adrenal, a pessoa acorda exausta, não consegue levantar da cama, não tem energia para fazer nada. Você vai fazer uma atividade física intensa, a atividade física é gastadora de energia. O que pode fazer ali para qualquer pessoa é uma caminhada ao ar livre, algo que melhora um pouco a mitocôndria. Mas assim, estou exausto, não consigo levantar da cama. Não vai ter nem energia suficiente para fazer qualquer coisa, né? Vou para a academia puxar peso. Aí a pessoa sai mais destruída do que foi. Por quê? Fez uma sobrecarga forte, sobrecarregou o sistema de produção de energia, que já não estava bom, e saiu mais destruído do que foi. As mitocôndrias saíram mais destruídas do que foram. Piorou a saúde. Entendeu?
E toda, digamos, essa carga, né, porque a musculatura em si, ela é uma formadora de reações químicas, né? Sim, Então, esse esforço, tu consideraria que seria pior sim, no momento? sim, sim, considero. Depende do nível de intensidade, né? A atividade física faz uma produção de neurotransmissores muito saudáveis, porém, deve ser feito na intensidade correta no momento certo. A pessoa que está muito fatigada, muito cansada, sem energia para nada, ela não tem que gastar o que ela não tem. Ela não Uhum. pode fazer atividade física intensa. Não Porque pode. muitas vezes a indicação, né, de pacientes que têm muita ansiedade, por exemplo, é o próprio exercício aeróbico, né, para conseguir Né? diminuir níveis, né, de tensão e ansiedade. Não, é muito bom, é excelente. Não, eu desconheço algo mais importante e saudável que a atividade física para a saúde em geral. A questão é, está ansioso, mas está tendo energia? Está Uhum, sim. conseguindo ter energia para ir para a academia? Está conseguindo ter energia para fazer uma atividade aeróbica? Ok, então pode ir. É respeitar os sinais do corpo. Acordou destruído, foi para a academia e voltou mais cansado do que foi, não era para ter, É. né? A atividade física ela tem que te entregar melhorias. Você tem que voltar mais energizado, com mais energia, com mais disposição. Não, não pode ser algo que te destrua, Uhum. certo? Em qualquer nível de fadiga, uma caminhada ao ar livre pode. Ok, é tranquilo. Agora, as atividades físicas mais intensas tem que tomar um certo cuidado. É bem interessante porque é um assunto que é bem polêmico, né? Não é incomum você ver lá aqueles gordinhos inflamados, diabéticos, obesos, correndo na esteira, suando um horror, morto de cansaço, custando a fazer atividade física, saindo destruído. Isso está acabando com a saúde dele. O que ele tinha que estar fazendo era uma caminhada leve, uma dieta cetogênica, comendo sua carne gorda, seu churrasco, fazendo jejum, desinflamando o corpo, perdendo o medo da gordura, perdendo o medo do sal. Era isso que ele tinha que estar fazendo. E aí ele ia recuperando energia aos poucos, e quando ele tiver uma energia boa, aí ele vai para a academia. Uma coisa que tu falou e me chamou a atenção, que também é uma das, digamos, dos assuntos que sempre se levanta, né? Tá, carne e carne gorda. Tá, e onde anda a correlação do colesterol e o triglicérides e tudo mais, né? Porque uma das coisas que se recomenda, eu acho que principalmente, né, cardiologistas, né, assim, tira a carne gorda da tua vida, É, né? uma grande burrice deles, não entende nada de fisiologia, nem lê os artigos científicos, para ser bem exato. Não tem nenhuma comprovação científica de que carne gorda tem uma relação diretamente proporcional com o aumento de colesterol, e não tem nenhuma relação científica de que carne gorda infarta. Pelo contrário, o que está publicado é que uma ingestão de uma carne gorda, fonte animal, protege do infarto. É o contrário. Comer carne gorda protege, está publicado. Então, isso é, no mínimo, uma falta de vontade de sentar e estudar. Uhum. Isso fez me E lembrar não muito. depender de diretriz. Ó, o colesterol, ele é uma molécula extremamente saudável para o corpo humano. O corpo humano precisa de colesterol para formar hormônio. O Uhum. cortisol vem do colesterol. Sem Sim. colesterol não tem cortisol. A testosterona vem do colesterol. O estradiol, a progesterona, a aldosterona, DHA, tudo isso vem do colesterol, coenzima Q10. Se você não tem colesterol, você não tem nada disso. O corpo usa de colesterol para formar a estrutura do cérebro. O cérebro é feito de banha. Quer ter um cérebro saudável? Como gordura. A É, estrutura do cérebro é gordura. Todas as membranas celulares do corpo são feitas de gordura. Para uma mitocôndria recuperar, ela precisa de gordura. A forma saudável de produzir energia é através da gordura. Eu estou para te dizer que eu desconheço algo mais saudável para o ser humano do que comer gordura. Inclusive, é uma burrice evolutiva, porque dentre os carnívoros, a espécie de carnívoro que tem um estômago mais adaptado para absorver e digerir gordura é o ser humano. Mais do que leão, mais do que hiena, mais do que lobo, é o ser humano.
E isso foi, do ponto de vista evolutivo, o que nos possibilitou ter o desenvolvimento cerebral que a gente tem. Nós temos o cérebro que nós temos hoje, porque o nosso estômago, o nosso intestino é extremamente, é o mais, do reino animal de todos os animais, é o mais adaptado a absorver gordura. Aí você não vai comer? Olha que burrice evolutiva. A gente sempre Isso. comeu muita gordura a vida toda. Isso me Gordura fez me sem... lembrar assim, da minha família, né? Eu sou do Sul, então assim, o churrasco é uma coisa, né? Mas a dieta, tanto da minha mãe quanto da avó, era da famosa da banha de porco, que se vendia no supermercado, né, quem tinha para fora tinha a sua, né? E hoje é uma coisa que está praticamente extinta, né? Hoje tem esses tempos eu até fui olhar, não existe mais, né, para ver, né? Alguns mercados que tem, né? Então tem essa correlação entre o óleo, né, de girassol, canola e tudo mais, e a gordura, né, da banha. Aí óleo já é veneno, né? Óleo, girassol, canola já é veneno. Assim, a gordura tem que ser gordura natural. O girassol tem gordura naturalmente nele? A soja tem gordura naturalmente nela? Não tem? Você está pegando algo que não tem gordura, passando por um processo industrial e extraindo uma gordura daquilo. Aí é uma gordura industrializada. Aí não é saudável. Agora, a gordura presente naturalmente no animal é a gordura natural. Aquela gordura é saudável. Inclusive, a única gordura que a gente consegue formar hormônios é essa gordura natural. A gordura dos óleos, elas não formam hormônios. Por isso que ela não aumenta o colesterol. Porque ela não serve para nada no corpo. Ela não serve para energia e ela não serve para formar hormônio. Como ela não serve para formar hormônio, consequentemente o colesterol não aumenta. E pelo colesterol não aumentar, com essas gorduras vegetais, dizem que é boa. É uma burrice isso aí. Porque o colesterol é saudável, não é o colesterol que infarta. Não tem nada a ver. E aí você está ingerindo uma gordura que não serve como energia e não serve como base para formar hormônio. Só serve para te inflamar e te adoecer. E que essa realmente infarta. É o contrário. Então, assim, realmente tem muita coisa errada na medicina. Banho de porco desse supermercado é melhor que azeite. Sim, banho de porco é melhor que azeite. O azeite, ele tem os polifenóis, são os antioxidantes, que é a parte boa, mas a gordura do azeite em si não é uma gordura tão boa também. Então, o azeite, para ser bom, ele tem que ser prensado a frio, tem que ser escuro. É difícil achar azeite bom. Eu indico não consumir azeite. Eu indico ficar óleo de coco, que é uma gordura saturada boa, banho de porco, gordura da carne, sebo bovino, gordura animal. É isso que eu indico. E os centenários de antigamente, eles tinham mais ou menos Alzheimer. Muito menos, né? É raro você pegar uma pessoa de antigamente, um centenário, e ter Alzheimer. Os centenários de hoje em dia é comum ter Alzheimer. Né? O cérebro sem gordura sofre, e sofre muito, muito. Tem um remédio que bloqueia a produção de colesterol, que chama estatinas, que está comprovadamente em artigo científico que o uso de estatinas desenvolve demência. E o estatina aumenta o risco de demência. Por quê? Não tem colesterol. Colesterol, sem colesterol no cérebro, me desculpa, vai ter dificuldade cognitiva. É interessante, porque é uma das medicações com bastante frequência de uso, né? Inclusive para pessoas mais jovens hoje em dia, né? É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Não previne do infarto, causa lesão mitocondrial por bloqueio de coenzima Q10, causa lesão cerebral por bloqueio de colesterol, bloqueia uma molécula extremamente importante para o corpo humano, que é o colesterol, e não previne do infarto. Não previne. Não Qual é previne. a quantidade que seria adequada, digamos, tanto de carne quanto de gordura diária para um adulto, vamos dizer assim, né? Então, em média, 10 gramas para cada 10 gramas para cada quilo de peso, por exemplo, 70 quilos, 700 gramas de carne gorda ao dia. Isso é uma média. Quando você está comendo o alimento correto, você não precisa ficar muito pesando. Qual a quantidade? Comer a carne mais gorda possível, conforme a sua fome, o máximo que você conseguir.
Essa é o básico. Sem pesar alimento, sem se preocupar com a quantidade. Tá comendo o alimento certo? Vai. A sua saciedade não vai estar sendo burlada por pico Sim, de tu vai insulina. aprendendo, digamos, tu vai aprendendo o teu limite em função disso. Sim, exato. É simples comer. É comer a carne mais gorda possível, o alimento mais gordo possível, com o mínimo de carboidrato possível, o máximo que conseguir. É isso. E a correlação de sobrepeso? Então, aí, o nosso corpo não é uma calculadora que acumula o que sobra. O- a gordura é um tecido que responde a hormônios e expressa receptor. Você diminuindo a insulina com uma dieta carnívora, você emagrece, perde peso. Comer gordura emagrece. Comer gordura tira a gordura do fígado. Porque isso tudo está relacionado a pico de insulina. E o consumo da gordura diminui a insulina, desde que seja gordura saturada. Sim. Ah, eu diria assim, tanto para ansiedade quanto transtornos de humor em geral, né? Ou seja, uma depressão até mesmo episódica, né? Não como, digamos, um diagnóstico de transtorno. A dieta carnívora sempre será bem-vinda. Fazer dieta carnívora é voltar o seu corpo, setar o seu corpo para o fisiológico. Uhum. É pegar o seu corpo, vamos primeiro arrumar a casa, deixar você no que você deveria ser do ponto de vista de alimentação. E depois a gente entende o que vai acontecer. Transtornos de humor, todos eles melhoram. Depressão, ansiedade, bipolaridade, doenças mais graves, esquizofrenia, autismo, TDAH, todos eles melhoram, sem exceção. Doenças inflamatórias intestinais melhoram, endometriose melhora, mioma melhora, adenomiose. Então, assim, é você voltar o seu corpo. Primeira coisa, volta para o básico. Vamos fazer o básico, que é uma alimentação adequada. Depois a gente vem com os ajustes. Vem com as vitaminas, com os minerais que estão baixos, vem com os hormônios que precisam ser repostos. Mas tudo que você imaginar melhor, tudo. Porque você está voltando o corpo que ele deveria ser. Acho que foram informações riquíssimas, né? Assim, para mim também, né? Porque são informações que a gente tem, acho que até um preconceito, né? E como diz assim, tem muito estudo que tanto é o vilão quanto, né, é o bandido, né? E o bonzinho, né? Eu acho que a mesma coisa que aconteceu lá numa época dos ovos, né? Que eles eram os vilões, daqui a pouco eles ficaram bonzinhos, né? E eu acho que é um assunto que é bem interessante, eu acho que vai repercutir bastante, né? Eu coloco já para todo mundo, né? Botem caixinha, façam perguntas, mandam, né, um direct, né, para ti, para mim, que seja, né? Porque eu acho que é um assunto muito interessante para passar para as pessoas em geral, Com né? certeza. Porque é pouco falado, né? Porque como é um assunto polêmico, às vezes se prefere não falar para não entrar em polêmica. Só que aí a coisa continua no mesmo estado, né? E a ideia hoje até era isso, trazer, digamos, assuntos que sejam pertinentes a uma reflexão, né? Reflexão dos seus hábitos, o que interessa, o que não serve, o que buscar de ajuda, rever o que está fazendo certo ou errado, né? No seu cotidiano, na sua vida. Né? Eu tenho muito a agradecer. Eu estava olhando assim, nós passamos uma hora voando. Eu imaginava, vai dar uns 45, 50 minutos, né? Eu acho que daria até muito mais tempo, né? E eu queria já estender o convite para um próximo episódio, né? Vamos sim. Desse Isso é um assunto prazer. que eu acho que é muito relevante para uma reflexão e para uma ideia de mudança de hábito mesmo, que a gente está precisando da população mundial, né? Não é nem a nossa aqui, né? Estou junto, querida. Vamos nessa. Que bom. Bora, vamos nessa. O dia que quiser, é só chamar que estamos prontos, tá bom? Uhum. E já fazer um convite, né, para todos que terças e quintas tu sempre tem live, né, às Sim, 9 horas, né? isso aí. Então quem Todas não terças e segue, quintas. né, siga, né, o doutor para mais lives, para assuntos que são bem interessantes, né? Eu te acompanho nas tuas postagens, são assuntos que realmente eu acho que fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, né? Eu acho que vale muito.
Sim, sim. Muito, muito obrigada mesmo, né? E nos Agradeço o vamos convite. nos ver em breve. Bom, nos vemos em breve. Agradeço o convite, agradeço a presença de todos e vamos nessa. Vamos mudar a medicina, mudar a psicologia e entregar uma informação de qualidade para as pessoas. Uhum. Ah, tem algum recado especial que tu acha que as pessoas poderiam ter? Então, sempre questionar, né? Por exemplo, se gordura infartasse, a gente não estaria mais aqui. Porque se a gente sempre comeu. Quando a gente abate um animal, né? A nossa espécie existe há 300 mil anos. A gente, caçador, caçou, abateu o animal. A gente não separava gordura, a gente não separava nada. Então, se aquela gordura infartasse, a gente não estaria mais aqui. A nossa espécie não existiria mais. Então, se não faz sentido um alimento que sempre esteve presente em toda a nossa existência nos fazer mal. Não tem sentido nenhum. Não faz sentido nenhum a carne gorda. Por que, que ninguém pensa que a carne gorda no leão vai infartar ele e no ser humano não vai infartar? E o ser humano e o leão é carnívoro igual, Uhum. né? Interessante. Então, assim, é isso aí. Fica a Mas, reflexão para todos, né? é, exatamente. Adorei, né? Adorei mesmo conversar contigo, né? Foi um assunto, eu acho que é relevante, como eu já disse, e de novo, né? Eu já quero deixar um combinado para próximas, porque eu acho que é um assunto que nunca acaba, né? Vamos sim, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite e nos vemos em breve, então. Obrigada, um abraço a todos. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.